Fala, meus faixas. Não zoa os faixas não, rapaz. O quê? É que é engraçado o jeito que você fala. Bem-vindos ao Black Belt, podcast do Grupo Aliança. E hoje nós estamos aqui com os caras que resolvem. Os caras é brabo, irmão. O Adriano e o Wagner da Aqui Resolve Facilities. E aí, meus amigos, tudo bem? Prazer em receber vocês. Boa noite. Prazer é nosso. Estamos felizes. Prazer é Estar aqui com sempre. Cara, quando o Wellington falou de vocês, e eu falei isso pra vocês agora há pouco, ele, em resumo, foi assim, os caras têm uma jornada profissional assim que é bem interessante de contar, né? É bem interessante a história de vocês. E é isso que eu queria ouvir de vocês, entendeu? Porque pra mim, pelo que ele falou de vocês são os empreendedores raiz. Que eu trabalho com o sobrenome hora extra. É isso aí? É isso aí, Tá né? certo? Tá, isso aí mesmo. Não pouco tem- mais E ainda. às vezes é até de sono noturno. É Verdade. bom, né? Pagar mais, né? Não tem tempo ruim, não tem feriado. Se for precisar ser feito, vai ser feito. Legal demais. Vocês são da onde? Nós estamos aqui pertinho. Aqui, né? Interlagos, perto de Diadema. Do lado sul do mapa? Do lado do sul. Zona Sul. Na Pedreira. pedreira. Na Pedreira. Pedreira, Zona Sul. Ou Cidade Ademar, né? Como preferir. A região inteira, né? Fala Cidade Ademar, aí vai diminuindo. Pedreira, Pô, aí vai cara, diminuindo. Balneário veio- São Francisco. Me veio uma Aí eu lembrança. apurar. Você falou Cidade Ademar, me veio uma lembrança horrível na cabeça, cara. Lá vem. Não, que eu trabalhava até pouco tempo atrás com piscina, né? Eu tenho um Corsa Classic. Lindo, né? É lindo. Parece o Frankenstein. Daí, eu na Giovanni Gronch ali, né? O cara veio no farol e pá, arrebentou o Corsinha atrás. E o cara ainda conseguiu tirar o carro e fugir. Ô, louco. Daí tinha um outro cidadão lá que pegou a placa, né? Daí eu fui atrás. Da onde que o cara era? Cidade Ademar. Nada contra, gente. Mas Não, foi um nada fato. contra. Só que eu lembrei, desculpa. Mas eu fui atrás. Pagou, hein? Pagou. Que bom. Pedreira então, né? É pedreira. Mas bom. e aí, gente? Vocês ali na Zona Sul ali, como é que foi o começo do... Não do negócio em si do Aqui Resolve, que eu também quero saber. Mas o profissional, assim, como é que foi a caminhada de vocês até vocês se encontrarem, daí fazer um negócio e agora trabalhar junto? Então, eu anteriormente trabalhava na Vivo. Então, no caso, nós nos conhecemos, é amigo de infância, na verdade, né? Então a gente se conhece desde os 13, isso, né? 13, 14 anos, Sim. né? Mas assim, da minha trajetória mesmo, até chegar nesse ponto em si, de abrir Aqui Resolve, eu trabalhava na Vivo, fui desligado da empresa, isso em 2007. E aí, tipo, eu pensei assim, cara, não quero mais voltar nessa parada. Eu trabalhava na área de relacionamento, né? Retenção. Era supervisor dessa área, né? Putz, E a aí- galera liga querendo cancelar. E você tem que vender um produto que o cara não quer, velho. E foi bem naquela época que a TIM veio com chip. Nossa. Putz, E a Vivo tinha o tal do CDMA. Passou na frente aqui do aeroporto, o cara era clonado. Oxi, Porque a tecnologia eles faziam dessa forma, né? Então tinha até setor antifraude, né? minha nossa, Nossa, cara. Então, que- assim. Tranquilo de trabalhar, né? Tranquilo. Mas Pessoal eu me tudo dava bonzinho, bem, né? né? Assim, o meu nível de retenção, um período que eu fiquei como atendente, era de 90%. Pô. Então, assim, isso me qualificou para ser promovido, né? Uhum. Mas, assim, é um segmento difícil, né? Você tem que vender um produto de novo para um cliente que detesta, Sim. né? E aí, desse período, eu saí fora da empresa, né? Fui desligado, estava passando por uma turbulência, né? Pessoal. E aí, meu filho nasceu em 2007, o Derek. Aí eu fui vender água no Farol. Porque, né? Agora E pergunta aí? pra ele quantas garrafinhas ele vendia por dia. Quantas garrafinhas você vendia por dia?
Umas 300 garrafinhas. Tô louco, velho. Sério? Sério. Cruzamento da João Saad com a Francisco Morato. Aqui na divisa da Zona Sul do Zona Oeste. R$2. Na época era R$1. Pô, mas... Em 2007 era R$1. R$1. Cada pagava- garrafa custava quanto? 30 50 e centavos? pouco, 15 centavos cada garrafa. Nossa. Então era uma loucura. Então, O barão da água. Na verdade não era, eu não vendia sozinho, mas foi eu e o Fernando, Aham. né? Então a gente foi nessa vibe aí, a vender água no Farol. Colocava aquele chapelão, até fazia sotaque meio espanhol, né? Vendia até pro Felipe Massa a água, mano. Sério? Na Ferrari dele passando ali na João Pô, o Felipe Saad. Massa podia vir contar como é que foi, né? Aí ele nem vai lembrar, Será que ele eu lembra? acho. Pô, vamos marcar ele Já aí. pensou depois. se ele lembra? Meu, ia ser muito doido, velho. Cara, na minha geladeira tinha só água. Porque assim, eu moro na região ali do Balneário São Francisco e o Fernando morava lá no Apurá. Não é longe, mas assim, era muita dificuldade de você pegar, sair do Apurá com uma caixa de isopor. Ele morava numa descida, né? E subir com essa caixa de isopor, entrar no ônibus. Então eu falei, ó, deixa tudo em casa. Então na minha casa, ao invés de ter comida na geladeira, só tinha água. Né? Então ele vinha, aí a gente pegava, colocava tudo dentro do isopor e pegava o busão. Aí chegava em Santo Amaro, a gente comprava mais água e comprava o gelo e fugia do Rapa. Porque ainda tinha essa parte também. Nossa. A gente tinha que fugir do Rapa, porque a galera lá, né, Era pesado, era né? pesado. Ah, é um negócio que me revolta, irmão. então. Não vou nem falar disso aí que eu... E aí a gente foi, cara. Pegava 2 busão, aí chegava lá, aqui em Santo Amaro, pegava um outro ônibus, que é o Jaqueline, pra descer ali na João Saad. E ali a gente ficava. E era bem na época que o São Paulo foi tricampeão, né? Então, assim, lá naquela época, nós vendíamos água. Saudade, sai daí. viu? Que saudade. Esse aqui tem saudade. Né? Ah, saudade que dá. Vendíamos água, mas tinha o camarada que vendia cereja, tinha a mulher que vendia pano de prato, o outro que vendia binóculo. Então, cada um vendia uma coisa. E nós éramos só água. Aí o negócio foi crescendo, né? E a gente levava a molecada para poder vender. A gente pagava comissão. Chegou nesse ponto, você acredita? Meus moleques iam, pô. Tem o pão de mel, que ele não falou ainda. Então assim, Caramba, meu. mas assim, a água é uma questão sazonal, né? Você depende muito do tempo, Sim. entendeu? Então, como meu filho nasceu em outubro, então eu fiquei nesse período de outubro até janeiro, meados de fevereiro, assim, e aí começou a chover, então a pegada já não dava mais certo, entendeu? Mas a gente chegou até a montar uma equipe com a molecada, aí tinha um parceiro, né, que eu conheci lá em Belém do Pará, né, trabalhamos juntos lá, e ele morou na nossa área, e ele tinha um Del Rey, mano. Lembra do Nossa. Del Rey? Era o Gustavo? Era o Gustavo, mano. Nossa, velho. Del Rey azul, com aquele Mano. porta-mala enorme, mano. Nossa, então, cabe cara, 5 ô, corpos. louco, velho. 5 A gente corpos enchia de água. A gente enchia aquilo lá de água, cara. E levava a cabe água no Del molecada. Rey. Aí a molecada, que era menor de idade, ia com ele e a gente ia de busão. Entendeu? E, mano, assim, 300 águas era o que eu vendia junto com o Fernando. Mas com essa molecada era mais. Batia a gente- 1000 fácil. muito fácil. Né? Então aí o pessoal começou a pedir refrigerante, a gente. Ali do lado tem O o. pessoal começou a pedir. Porque não tem uma coca aí. Coquinha, gelo e limão, por favor. Então a gente começou a comprar do lado ali no Carrefour. Aham. Aí tinha um posto de gasolina, comprava o gelo ali também. Então a gente nem esperava comprar lá no Santo Amaro. Nossa, o bom que já tava tudo Já perto, tava né? tudo perto. Né? Então pra Pô, nós tava foi, só um- isso. foi muito bom. Nossa, Então assim, minha parte empreendedora começou aí. Tipo, eu não tinha mais a condição assim, psicológica de procurar emprego, né? Que eu imagino que você tentou, né? Sim, eu tentei. Na verdade, eu passei por mais de 30, 40 entrevistas. Nossa. E assim, por uma questão de... Assim, uma questão pessoal de poder preservar um dia específico para Deus, né? Eu não aceitava os trabalhos aos domingos, né? Então, isso também foi meio desafiador, né? Por uma questão de crença pessoal, Entendi. né? Então, assim, passou muitas entrevistas, várias oportunidades, mas, assim, não se encaixava com o que eu queria. E aí a água já não estava dando mais certo, porque você depende muito do tempo, né? Para isso, né? Sim. Aí a gente começou a fazer pão de mel. Ele criou uma receita. Não é questão disso. Ele não comprou o pão de mel. Não é qualquer pão de Você mel, fazia gente. o Vocês pão não de estão mel. entendendo. Eu e É minha uma esposa. receita. E é top? Não, eu não sei nem qual que é a receita até hoje. O que é top demais.
Eu levava pra escola. É tipo a fórmula da Coca? É, mais ou menos isso. Coquinha. Eu lembro né? que eu acho que trabalhava de Coquinha. telemarketing, eu levava o pessoal do telemarketing, né? Um pouco, que ele me dava. Aí eu levava um pouco também pra escola. Aí eu fiz um esquema com a tia da cantina. E Falei, rolava tia, comissão? não, mas era mais pra ajudar, né? Porque assim, a comissão é que eu comia lá. Caramba. Aí o negócio não rendia, né? Ah, deu fome, eu comi uns 10. Nossa, mas era difícil. Às vezes assim, cara, às vezes eu pagava assim do meu bolso, tipo uns 20 conto de pão de mel. Mas era muito bom. Se um dia ele fazer de novo, né? Falei, é muito bom. Todo mundo gostava. Mas, desculpa, pode continuar. Mas foi, comecei a fazer o pão de mel, na verdade, minha esposa que manja mais dessa parte, né? Uhum. E aí a gente começou a desenvolver a receita, aí começamos a fazer trufas também, né? E ainda mais alguns tipos de recheios. Então, por exemplo, eu participei de cursos na Chocolândia, ela também, né? Então a gente começou a produzir pão de mel. Eu já vi que tem uns grátis, né? Sim, tem muitos cursos grátis. Naquela época a gente não tinha muito acesso assim à internet. Não que não existia internet, né? Sim. Não era leigo da internet, mas assim, a gente não buscava muito, né? Não tinha computador em casa, né? Isso era 2008. Ainda assim não tinha aqueles melhores computadores, melhores celulares. Eu não gostava de celular. Trabalhava na Via, mas não tinha um celular, entende? Então era uma coisa assim meio... Criou uma versão, né? Então assim, tinha disso também, né? E aí a gente começou a produzir muito pão de mel. E tem um amigo nosso, o Guto. Cara, o Guto, esse Cada maluco, nome que ele fala, os vendeu, caras hein? já começam a dar risada. Inclusive, nesse último sábado, eu tava com ele, cara, a gente deu muita risada, porque a gente pensou, né, na época, né, que ele vendia pão de mel. Ele trabalhava na Uranet, né, como vendedor. Uhum. Cara, ele levava, era 60 pão de mel por dia. E vendia. Entende? Tirava mais que o dia de salário. Tirava mais do que o dia de salário. Conheci Assim, uns caras assim obviamente, já. eu repassava no valor, ele vendia pro outro. Sim. Por outro, né? E ele até lembrou de uma coisa engraçada, porque ele pegou, ele falou, chegou um momento que ele começou a vender outras coisas também, né? Pra você ter uma noção, o Guto, ele vende até areia na praia, se é possível. E aí ele começou a vender um mousse, cara. Eu falei assim, aí ele falou assim, ó, eu vou precisar parar um pouquinho com o pão de mel e vou vender o mousse porque tá gerando mais. Aí eu entrei na mente dele. Eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte, eu te dou a receita desse mousse e você continua levando os pão de mel. Porque ele pegava o mousse de outra pessoa e repassava, mas ele não sabia como é que era feito o mousse, mas eu sabia. Eu falei assim, eu te dou a receita do mousse para você reduzir o seu custo operacional e ter mais lucro, mas só que você continua levando pão de mel. Pô, genial. Aí ele abraçou. Abraçou. Aí no sábado, né, a gente tava conversando sobre isso, falou assim, mano, você é muito manipulador, cara. Alugou um apartamento na mente do cara. Desculpa, Guto, mas negócios são negócios. Eu nem né? lembrava disso, cara, e no sábado ele me lembrou disso, cara. Mas foi assim, aí foi 2007, meu filho nasceu, 2008, 2009, e aí em 2010 eu entrei num supermercado para trabalhar à noite. Né, eu parei com essa parada, né, o Guto saiu, as vendas foram descendo, e aí eu fiquei 8 meses trabalhando no Pedreira, né, no supermercado, como repositor à noite. Então isso não me influenciava em relação aos domingos, né, porque eu queria, né, um dia preservado, e também eu conseguia gerar algo, né, para poder ajudar minha família, né. E aí eu fiquei lá por 8 meses. Aí surgiu uma oportunidade para trabalhar no grupo da Casas Bahia, né, na parte também de relacionamento. E aí eu aceitei a proposta, né, e fiquei lá por mais ou menos um ano. Depois desse um ano, surgiu uma oportunidade de um amigo, que ele tinha um espaço lá no Tatuapé. Tanto é que eu até me juntei com outro parceiro nosso, que veio a falecer, que é o Gui. E nós abrimos uma escola, tipo... nosso outro amigo, que cedeu o espaço, ele dava aula de inglês e tinha um outro espaço lá parado. E aí a gente começou a dar aula de informática. Caramba, você falou que o cara fez tudo mesmo, é verdade, né? Assim, eu não sou formado nessa área. Eu sou autodidata nessa área, né? E aí não deu muito certo, né? Eu ia para Tatuapé todos os dias, metrô, ônibus. Aí o meu primo, né? Ele ia abrir uma outra escola perto da nossa casa, em frente a esse supermercado que eu trabalhei. E aí eu me juntei com ele, e aí a gente trabalhou na Microbyte, rede social. Aí ele dá uns aulas de inglês e informática. E lá nós ficamos lá por 2 anos ou 3 anos.
E eu dando aula, eu ministrando junto com ele as aulas de inglês, de informática, né? Assim, ele dominava mais porque ele teve curso de hardware, né? Software, né? Então tinha uma linguagem mais profissional, mais técnica. E aí eu fui pegando aulas, fui compreendendo melhor, né? E assim, a minha turma, eu dava aula para senhorinhas, cara. Assim, na nossa classe, na nossa escola, tinha vários perfis de alunos, né? Mas para ter paciência para ensinar as senhorinhas, era só eu que dava, cara. É um dom que poucos têm, né? É, cara. Mas era uma coisa mais simples, entende? Sim. Uma questão assim, para não ser enganada, como usar o pendrive, né? Ó, Como ligar o computador. Como ligar o computador, como pegar as fotos do seu celular, do seu neto migrar, né? Mas pegar a foto do neto e mandar para todas as pessoas possíveis. hoje tá na palma da mão, né? Mas Sim. naquela época, poxa, Nossa, cara. E ajudava assim, bastante, realmente. E sabe o que mais dói? E assim, eu penso até no meu pai, né? Porque não tem a facilidade com a tecnologia, né? Por exemplo, meu pai sempre quando vai precisar pagar um boleto, que ele paga um certo tipo de boleto que paga todo mês, ele me pede. Mas assim, elas sempre falavam que, poxa vida, pedia pro filho, pedia pra não sei quem, ninguém nunca dava bola, Tinha que sabe? ficar caçando, Sempre né? tinha que ficar esperando. Então chegou uma hora que falou assim, não, eu vou ter que aprender a fazer isso. Então eu ensinava a puxar a conta pela internet da Eletropaulo, da Sabesp, né? A conta da antiga telefônica que agora é Vivo, né? Então eu ensinava esses macetezinhos, né? Prático do Tirar prático. xerox, né? Pô, legal, meu. Assim, então a gente... Criou uma revolução ali na terceira idade da região, pô. Pô, legal, meu. E assim, a ideia do meu primo, porque ele trabalhava na Microlimes, né? Na Gigabyte, uma escola lá em Santo Amaro, né? Então o que eles faziam? Eles iam nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, e nessas escolas, você sabe que o governo não auxilia muito, né? Então ele chegava lá no diretor e falou assim, ó, eu vou te dar uma impressora, eu vou te dar uma manutenção aqui nos seus equipamentos e a gente vai vir dar uma palestra para os alunos e oferecer para eles uma carta-bolsa. Aí ele e o Flight lá, né, que era outro parceiro nosso que também trabalhava junto, ministrava lá a palestra, falava da importância da tecnologia, entregava e aí falou assim, ó, vocês têm até sábado para poder entrar em contato com a gente, né, e fazer a matrícula do seu filho e tal. E aí, cara, no sábado, filho, barroava, mano. Pô, legal. Né? Então, assim, e aí foi. E aí deu um tempo, o pessoal não começou a pagar, os moleques não querem saber de estudar. Aí só os terceira idade que estavam ali junto, né? E eu até pensei em abrir uma associação, dei entrada na papelada para abrir uma associação, para poder pegar maior número de pessoas, né, da terceira idade, para promover uma coisa social, né, para ampliar mais isso, né? Mas aí eu vi que o cara era meio picareta, porque era assessor de um vereador e tal, e aí ia virar só política, né? Entendeu? Aí eu desisti. Aí depois disso apareceu uma oportunidade de comprar uma suposta empresa, e aí eu me dediquei àquilo, né, porque a dona não estava querendo mais aquilo, ela estava exausta e tal, aí beleza, mandamos todo mundo embora, aí eu assumi o papel de comprador, meu primo assumiu a parte financeira, fez toda a parte de negociação, porque a empresa estava zoada, né? Muito boleto. A gente foi rodando. Mas lá na frente, aconteceu o seguinte, a gente levou um Pelé, né? Porque a gente trabalhava, mas também não recebia. Né? Então, assim, eu tive um prejuízo aí mais ou menos de 30 mil reais. E eu era o vendedor, viu? Nessa história aí. Caramba, meu. Ele era um dos Um dos vendedores, poxa. A gente levou pessoas de confiança, né? Aham. E assim, vendia, mas assim, não foi legal, né? No final. E aí eu entrei em deprê. É o que vocês estavam conversando aí. Aí eu entrei numa parada que... Tipo, e agora? Nada dá certo, mano. Era 2007, nós já estávamos em 2014, passaram 7 anos. E nada com nada. E aí eu comecei a trabalhar com outro parceiro meu, né? Na parte de CFTV, portão eletrônico e tal. E aí, beleza, fiquei um tempo com ele. Aí passou 2015. Aí depois 2016, aí eu parei também. Eu vi que não ia dar muito hockey, né? Uhum. E aí eu tava lá em casa. Tava lá com aquela cara de tacho. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Meu telefone liga.
Aí era o Josias, que é o que eu trabalhava com ele. Fiquei mais ou menos 1 ano com ele, né? Ele falou assim, ô Wagner, você manja de pacote Office? Aí eu falei, opa, Manjo. manjo, pô. Claro que eu manjo. Eu dei aula. Ô, Me essa respeita. parte eu domino, pô. Respeita, rapaz. Não sou assim avançado, Aham. né? No Excel, né? Eu sou só intermediário. Se for Excel, é intermediário. Mas no resto, filho, eu manjo tudo. Aí eu falei, não, é porque o Aloysio tá precisando de uma pessoa que tem essa parte mais organizada administrativamente e tal, né? A Aloysio era o supervisor de facilities, né? E ele precisava de uma pessoa. Aí eu falei assim, beleza, mano, pode contar comigo. Aí no dia seguinte eu fui lá, troquei ideia com a Aloysio, né? Conversei com ele e tal, ele me explicou o que era para fazer. E aí, vou dar uma pausa nessa parte, para chegar no ponto daqui resolve. E o Adriano conta a história dele até esse ponto. E aí você vai ficar na curiosidade. Manda bala, Adriano. Eu trabalhava na Sky, cara. Mano, esse cara aí, velho. Eu vendia TV por assinatura. Mas vendia demais, mano. Mas trabalhou com o Guto também. Vai chegar a parte do Pô, Guto. a gente tinha que trazer o Guto aqui, né? Ô, Cara, Guto, e aí, assim, o melhor vendedor é o Guto. Isso assim, o cara era fera na rua, então eu precisava de um cara fera na rua. Eu tive esse cara. E assim, eu trabalhei muito tempo na Sky, mas eu tinha um objetivo, que eu pagava aluguel. Eu pagava aluguel e eu trabalhava muito na rua. Chuva, rua. Eu montava a barraca, eu tinha uma equipe. Montava a barraca e ia nos bairros vender TV por assinatura. Eu gosto muito de fuçar as coisas, sabe? Assim, eu não sou muito dático, que nem o Wagner. O Wagner é mais dático, administrativo, ele é mais escritório. Só que eu tive a oportunidade de entrar no escritório da Sky e eu comecei a fuçar. E eu descobri o ouro, sabe? O ouro que eu O ouro guardado. Naquela época, a Sky só tinha quem realmente tinha dinheiro, né? E Skynet, né? tinha possibilidade, tinha que ter nome limpo. E eu descobri no sistema que eu poderia vender para quem tinha nome sujo. Caraca, mano. As pessoas que não tinham Olha o condições, eu comecei... Só eu sabia como. Eu cheguei no meu diretor, né? Falei, olha, a minha meta esse mês é vender mais de 600 assinaturas. Né? Aí ele, eu duvido. Ó, falou a palavra motivacional, né? Mas isso era muito Aí- bizarro de acontecer? Meu, assim, era muito difícil. Ninguém conseguia. Só que eu consegui vender. Eu falei, vamos passar essa venda aqui, vamos cadastrar. Cadastra dessa forma. Né? Passou uma, passou duas. Aí eu falei, vou escolher a equipe. Aí é onde o Guto entrou. Nossa. Grande Guto. Porque assim, você tinha o do plano A, o plano B. Cara, ele vendia o top. Só que ele entrava na comunidade e a gente vendia o plano top. Um exemplo, você tinha direito a um HD com 5 pontos. Valia R$300. Então a gente dividia aqui os R$300 entre os 5 e eu conseguia dar um ponto para cada um. E aí eu ganhava na instalação, né? Eu ia lá e instalava o aparelho. Eu ganhava Era 5 instalações. eu ganhava na venda, Guto ganhava na venda e eu na instalação. E na venda também com comissão. Um Então, casamento perfeito, era um né? casamento perfeito, né? Aí a minha meta era eu trabalhar na Sky e chegar a um ponto e falar assim, olha, eu já tenho 3, 4 anos, eu quero sair para me comprar minha casa. Né? Aí eu comprei uma moto. Eu ia trabalhar de moto. Minha esposa ficou louca. Aí eu deixei minha moto dentro do Pão de Açúcar. No estacionamento do Pão de Açúcar. E aí roubaram a moto. Puxa. Roubaram a moto zero. Tinha 6 meses de uso. Né? E aí eu entrei com uma ação e ganhei essa ação, 40 mil. E aí foi a chave para me pegar e comprar uma coisa para mim no meu bairro lá. E eu comprei uma casa. Eu cheguei lá na Sky e falei, ó, hoje é o último dia que eu tô trabalhando aqui com você, obrigado. O que você puder me pagar aí, tá tranquilo, né? E daí eu encerrei essa parte. Eu fiquei desempregado, né? Passou o tempo lá de 6 meses de seguro-desemprego. Você fica lá, tal, acabou. Mas chegou num ponto que eu tava fazendo buffet à noite, né? No Nossa, eu barman. lembro dessa época aí. Eu aprendi a ser barman, churrasqueiro, trabalhar como garçom. Eu Faz fazia os de tudo, coquetel, cara. hein?
É? Aprendi Manja, hein? tudo. Então, aí o que eu Sem comecei a álcool, fazer? claro. Aí o cara do buffet viu que, falou, tem um cara da pegada, né? Tem um cara que fica na churrasqueira, que faz barman, que Cara, correria. cara, é pegada quente. Então, comecei a aprender tudo. Então, a minha noite era R$100, né? Pra ficar no buffet. E aí, eu comecei a trabalhar só fim de semana, que as festas era todo fim de semana. Mas aí também tinha igreja, que vou no domingo. Cara, eu virava os 3 dias e ia pra igreja. Mas não tava suprindo. Aí minha esposa falou assim, faz o seguinte, trabalha esse fim de semana, vou comprar uma caixa de isopor pra você e eu vou fazer suquinho, né, geladinho, sabe? Lembra o geladinho, suquinho? E você vai vender. Cara, aquilo ali pra mim foi a morte. Ali eu descobri que a Sky não foi nada. Porque eu entrava em todas as mecânicas, em todos os bar, boteco, farol, todo mundo que passava eu oferecia suquinho. Meu primeiro dia eu vendi R$20 de suquinho. Caraca. Cheguei em casa mordido de raiva, tá? Mas, não, fica aí, segue a vida. Aí no segundo dia eu fui R$60 vendendo de suquinho, né? Beleza, Melhorou um pouco. melhorou um pouco, né? Aí foi indo, R$80. Aí eu comecei a ficar me mantendo com isso, mas no bairro. Aí veio o frio. É igual a água. A água tava calor, aí chegou o frio. Veio o Mas aí frio. entrou o chocolate, né? Aí, meu, pesou, entendeu? Aí comecei a ficar desmotivado, porque, poxa, você tem lá o 2º grau completo. Tem um curso básico de informática, né? Na época, Windows, Excel, informática. Curso básico, você não consegue emprego. Você vai lá no centro, lá na 23, ou lá na Viaduto do Chá, na República, Onde tem as Paulista. agências lá. Barão de Itapetinga. Cara, eu acho que eu distribuí uns 200 currículos. E nada dava certo, nada dava certo. Eu falei, meu, o que acontece, cara? Jogaram alguma macumba em mim. Aí, beleza, né? Aí um amigo meu, assim, eu sou muito grato por ele ter me chamado, o Daniel Miura. Ele me chamou para ir fazer um teste na empresa que chamava Versátil, a empresa. Empresa que faz limpeza, né? Tratamento de piso, limpeza bruta mesmo, negócio para Pós-obra, essas pós-obra, coisas. limpeza de Galpão. carpete, né? Aí, né, ele olhou pra mim e falou, cara, acho que você vai se dar bem aqui, né? Aí meu primeiro emprego lá, na Versátil, foi limpar ar-condicionado com fezes de pombo. Nossa, tem tranquilo, né? Tranquilo né? de Lá- fazer. Aqui em Moema. Cara, vamos aí, né? Quase não tem pombo, né? Vamos aí. Cara, é coisa de loucura. Vamos lá. Passei no teste. Aí outro teste foi limpar um carpete, né? À noite. Cara, eu olhei pra cor do carpete, assim, eu não sabia nada. O pessoal me ensinou. Fiquei uma noite toda limpando carpete. Cheguei em casa moído. Beleza. Aí, tá bom. Aí depois de 2 semanas, essa empresa me chamou para me trabalhar lá nessa instituição filantrópica, onde ele estava. Ele foi chamado para fazer lá assistente administrativo, né? Do engenheiro. E lá o cara me chamou para mim trabalhar como auxiliar de limpeza. E eu tive que varrer o estacionamento do local. Aí eu senti na pele o que o Gary passa, cara. Porque as mãos ficam toda Calejado. calejada. E para quem nunca pegou na vassoura varrer uma coisa grande, cara, é muito difícil, é muito difícil. E eu comecei a pensar, cara, poxa, senhor, por que você tá me martelando tanto, né? Cara, aí foi no primeiro dia, cheguei em casa, já falei com a minha esposa, não vou mais nisso. Não, comecei, sabe? Aí tomei um banho e tal, no outro dia fui e tal, né? E as pessoas lá dentro falavam assim, poxa, você tem boa aparência, fala bem, você conversa bem. Isso não é pra você não, né? Eu pegava as caixas de lixo, sabe, caixa de papelão que sobrava na distribuição. E eu lembro como hoje, né? Eu pegava a caixa, mas para com isso, sai disso. Vai procurar outra coisa. Eu ia lá, guardava. Era separado lá no final da quadra, tinha um espaço para reciclagem. Eu comecei a organizar tudo bonitinho. E as pessoas começaram a olhar meu trabalho. E aí me chamaram para trabalhar lá na associação. Assim. Só que aí eu descobri que ele estava trabalhando lá. Eu não sabia. Agora Na tá hora- chegando no tá ponto. chegando na hora, né? Tá encontrando. Tá encontrando. Então aí a gente começou a almoçar junto, né? Eu tinha uma moto. Aí
Aí a gente voltava, beleza. E tinha outro amigo nosso, o Wellington, e tinha um Saulo. Não é eu não, tá, gente? Não é ele não. Então, o Wellington e o Saulo foi chamado para trabalhar na parte de manutenção, né? Lá dentro. E eu e ele, né, começamos a matutar. Cara, se a gente abrisse uma empresa, no defeito dos prestadores aqui, né? Porque o prestador vem sem camiseta, não tem EPI, não faz o serviço direito. Se a gente abrisse uma empresa, né, assim, vamos atacar o que eles não fazem, né? O que eles deixam para trás, vamos fazer o que eles deixam rabo para trás, né? E aí a gente começou a matutar. E como foi uma empresa? Quanto que é? R$1.000. E eu só tenho 400. E você? Eu tenho 300, 400. Mas vamos esperar mais um pouco. Aí tinha 3 rapazes, tinha o Saulo e o Wellington, né? Que um foi efetivado. O Saulo foi efetivado e o Wellington não. Aí eu falei assim, é o seguinte, qualquer um, o que sair nós pega. Aí o Wellington trabalhava, era muito bom, cara. Ele fez uma manutenção muito boa. Eu falei, esse daí, vamos pegar. Aí ficou nós 3. Entendeu? A gente montou a empresa, só que a gente montou junto, né? Fizemos lá o nosso rateio. Cara, a gente não tinha nem dinheiro pra nada. A gente pegou e meteu a cara. Aí o Wellington ficou 1 ano com a gente e saiu fora. Mas tudo começou porque a gente estava almoçando e a gente falou assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente manter a nossa família, né? Poder pagar o dízimo da igreja e ter um carro, alguma coisa simples. Assim, a gente precisa manter o que a gente tem para não apertar o calo, né? E aí que teve a ideia de a gente ficava assim na mesa, nós almoçando, aí aqui se lasca, aqui, sei lá, aqui faz. Isso aí é como surgiu o nome da empresa? É. Aí eu falei assim, mano, aqui resolve. Aqui faz, meu, a gente... Pô, na boa, o nome é bom demais, cara. É tipo assim, toca no pai, vai. Estranho que resolve. Cara, mas tem certeza que resolve? Resolve mesmo? Tem certeza que resolve mesmo. Porque surgiu a dúvida, né? Surge a dúvida. Você fica inseguro, né, pra tomar uma decisão, que eu falei, você né? tá no nome. Porque, assim, eu tinha uma bagagem de que eu já fazia limpeza pós-obra, né? Eu bati alavanca. Eu já trabalhei com meu sogro é pedreiro, e eu aprendi tudo com ele. Eu não sabia mexer no prego, cara. Eu não sabia fazer nada. E aí eu aprendi com ele muita coisa em obra. Aí juntou. Eu, que já sabia coisas domésticas, né? Eu não era muito especialista em nada, mas eu tinha a prática das coisas, eu tinha noção. Eu fiz meu primeiro emprego com um vereador, que ele pediu para mim levar 15 pessoas, eu fui lá, limpei e deu certo. Aí eu comecei a enxergar as coisas, entendeu? Aí foi aí que a gente uniu. Eu falei, seguinte, já que eu sou operacional, eu vou precisar de um administrativo. Né? Casou certinho, Tá né? certo. Tipo assim, eu odeio ficar dentro do escritório. Odeio ficar na frente do computador. Não é minha pegada. Eu manjo. Mas não é minha pegada. Entendeu? Aí encaixou eu e ele. A gente já era amigo. A gente já conhecia nossos problemas pessoais. Praticamente nossas vidas, né? Assim, a gente já se conhecia. Era da mesma igreja. Sou casado com a prima dele. Então, Já Da família. tá tudo certo, né? mano, vamos fazer nosso primeiro trampo. Nosso primeiro trampo foi limpar bebedouro. Higienizar os bebedouros. Legal. Entendeu? Show. E aí que surgiu a nossa primeira nota. A gente não esquece nunca que a gente limpou um bebedouro. E Vários bebedores. o legal também, já pegando esse gancho que você tava falando aí, que aí eles não pararam por aí, né? Fala um pouco sobre os cursos que vocês Aí- fizeram. Então, aí essa instituição filantrópica que está com a gente incentivou a gente, fora a igreja, que tem um programa que se chama Autossuficiência, né? Então, lá eles já dão uma base para a gente começar a se qualificar, se antenar, fazer curso. Olha, o mercado está aí, você tem que se qualificar. Então, eles abraçaram a gente, falaram, olha, Adriano, faz o curso de elétrica intensivo, faz isso, faz curso. E eu fui fazer curso. E ele foi fazer alguma coisa também que eu não sei. Mas eu tive que ralar, velho, também. Não, eu tive que ralar. E você entendeu? Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso, cara, eu paguei uma nota. Paguei caro pra caramba. Ia todo sábado. Instituto da Construção. Cara, é muito difícil mexer com a elétrica. Eu odeio mexer com a elétrica.
Mas sabe. O básico eu sei. Tem o NR10 e tal. Mano, é uma coisa que eu não curto. Eu tive que... É que nem a Sky. Eu odeio assistir televisão. Eu tinha que vender televisão. Aí eu fiz os cursos, beleza. Cara, acabou um. Então, tem que fazer curso disso. Ia fazer curso disso. Beleza. Aí... Cara, a gente limpa, tem que fazer curso de limpeza, né? É higienizar também, né? Higienização, né? Puta, mais um. Aí ele pegou e descolou o curso de higienização de estofado. Cara, mas não tinha dinheiro pra Tanto curso, né? tanto curso. Com esse dinheiro do que a gente fez a limpeza dos filtros de água, a gente pegou a primeira nota, né? O Wagner pegou, Adriano, tem um cara ali, vamos lá, né? Escola Nacional da Limpeza, Leandro Senna. Não tem que esquecer dessas pessoas. Foi ele que pegou e falou, cara, é isso. Mostrou o caminho Mostrou um das caminho pra águas. gente. A gente fez o curso com ele, né? A gente continuou fazendo todo ano, se atualizando o curso, todo ano indo fazendo novas técnicas, né? De higienização. De higienização de estofado. Que é o carro-chefe da empresa de vocês hoje. Sim, higienização e limpeza. Que assim, quando nós abrimos a empresa lá atrás, era a limpeza, né? Então, assim, ela tem o KINAI, né? Que é o segmento, que é limpeza, manutenção e tal. Então, nosso foco era trabalhar com limpeza. Mas Tipo, varrer... limpar. tipo, limpeza fina, limpeza limpeza grossa, fina, limpeza limpeza pós-obra, Entendi. né? Só que aí, quando a gente falou, abriu a empresa, e aí eu fui falar para o Luiz, né? Falou, ó, Luiz, a gente vai abrir uma empresa, tal, né? A gente já deu a entrada, tá saindo, aí ele ficou... O óculos dele, ele é branco, né? Aquele óculos dele olhando assim, né? Aí falou assim, certo. Aí eu falei, vou falar com o Josias, né? Que aí eu vou ter que... Eu mesmo vou emitir minha própria nota, né? Não vou precisar mais do Josias para emitir. Aí ele, certo. Aí, qual que é o nome da empresa? Aí eu falei pra ele assim, aqui resolve. Aí ele olhou assim, tirou o óculos, como é que é o negócio? Hoje ele tá nos Estados Unidos, né? Ele tá estudando lá. Ele foi nosso mentor. Nosso né? mentor. Ele é engenheiro. Ele olhou assim, Nosso mano, mentor. mas vai resolver mesmo? Aí ele falou assim, vai. Confia. Beleza. Quando estiver esquematizado aí, você me avisa. Era só limpeza. Era. Só que aí ele começou a agregar um monte de coisa. Entrou elétrica, entrou limpeza, entrou hidráulica, manutenção, preventiva. Limpeza de vidro, Entrou tudo. Aí vocês tinham que correr Aí a gente atrás. foi atrás. Porque aí o que acontece? Lá eu tinha o meu trabalho administrativo, então eu gerava a nota do serviço que eu fazia. E eles ocupavam um espaço, tipo, uma demanda, né? Que não tinha técnico suficiente. Então, assim, a instituição ele tomava conta de outras propriedades. Então, eles também faziam os trabalhos diários. Então, ou seja, eles tinham o preço, né? Que era que nós cobrávamos. E ali as diárias que eles faziam durante os 22 dias no mês era a retirada deles, né? Dele e do Wellington. E aí foi agregando outros tipos de serviço. Aí foi agregando outros supervisores e aí começou a aparecer outros trampos. E também a necessidade de chamar mais pessoas, né, pro time. Pra você entender, o Aloysio era o engenheiro, né? Elétrico. Ele que foi nosso mentor. Eu trabalhava na Versátil lá dentro, eu fiquei como gestor de limpeza, aí fui mandado embora. A gente deu 3, 4 dias, o Aloysio me chamou para trabalhar lá como técnico na associação. Aí meu primeiro trampo foi instalar 16 ar-condicionado. Ah, tranquilo. Acompanhar a instalação dos tranquilinho. apartamentos. Acompanhar Coisa e fazer pouca. instalação. Cara, eu tinha acabado de sair do curso. Já tava ligado. A empresa já estava Um milhão. funcionando, cadastrada. Aham. Aí o pessoal começou a olhar pra gente, porque a gente começava a fazer os serviços e, se bem feito, né? E resolvia, né? Resolvia, né? E resolvia. Então aí começou a disparar, que resolve pra lá, que resolve pra cá. Aí a gente começou a chamar o pessoal da igreja pra ajudar a gente, sabe? A gente conhece muita gente. Quem tava precisando de Quem trabalho. tá precisando, mas eu não sei. Quando você fala assim pro pessoal, olha, tem emprego de limpeza aqui. Ah, é de limpeza? Ah, quer não. Mas o pessoal não sabe a oportunidade que tá Sabe a dando. Né? oportunidade que tem. Então, hoje nós vivemos de limpeza, vivemos de limpeza. Então,
peso é um carro muito grande. Ó, tem duas coisas que me chamam a atenção, tá? A primeira é que tem uma... Sempre que eu escuto alguma reportagem sobre desemprego, alguma coisa, tem um dado, que eu não lembro a palavra agora, cara, que são as pessoas que já desistiram de procurar trabalho. Já viu isso no jornal? Sim. Ah, tem isso aqui, dessas aqui, tanto são as pessoas que nem estão tentando mais. E eu fico assim, caramba, não tá tentando mais, mano. E meu pai fala justamente isso. Meu pai sempre bate nessa tecla. Ele fala assim, pô, mas não tem o que o cara quer. Trabalho tem. Daí isso já me chama a atenção, porque assim, perdão, o que vocês passaram durante a vida toda de vocês que eu tô ouvindo, é aquilo, foi um monte de porrada, e foi porrada atrás de porrada, mas só que tipo, isso você não levou a porrada e ficou lá às 11, caiu no chão e parou. Não. Você só seguiu. E outra coisa que me chamou a atenção também foi a identificação de oportunidade. Sim. Que eu acho que isso faz muita diferença e pouquíssimas pessoas se ligam nisso. Porque você falou assim, Adriano, a gente estava almoçando e falava assim, no que os caras deixavam para trás, a gente percebeu e falou, meu, é ali que a gente vai. Sim. Isso dá muito certo. Porque eu também já trabalhei com serviço de piscina. E é impressionante. Meu, o que eu recebia era tipo assim, eu praticamente só resolvia problema que outro cara foi lá e não fez direito. Era assim... Já resolve no erro, seu né? nome também. Era, sei lá, era 80% do negócio. Pô, fulano veio aqui e... Deixa Aí, ó. tudo zoado. não resolveu. Entendeu? E, cara, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal da parte de vocês, porque não é qualquer pessoa que tem essa sacada, sabe? Principalmente sobre serviços, que é bem complicado, não? Assim, nós somos, assim, acho que é o dado perfeito, porque, assim, quando o dado não dá 5, dá 4 aqui. Quando eu tô pensando 4, ele tá pensando 5. Então, é muito... Um complementa o outro. Mas, assim, o empreendedorismo, ele é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa que tem coragem de arriscar. Mas arrisca tendo certeza que é aquilo que você quer. Porque o empreendedorismo, você ganha, mas você perde também. Ser empresário hoje não tem nada de lucro. É estabilidade. Estabilidade financeira é o que a gente mais procura. Então, nós temos vou falar impacto, né? Nós temos um carinho que é assim, nós temos a empresa, se ele passar mal de saúde, ou faltar alguma coisa na casa dele, essa é a prioridade. Ponto. A mesma coisa eu, ponto. É a nossa família, a empresa é para a família, é para os nossos filhos, é para a gente. Acontecer alguma coisa de emergencial, é para a gente se estabilizar, ponto. Nós temos carros, temos perua, temos coisas que temos automóveis que adquirimos ao decorrer do tempo, mas é tudo para nossa família, para minha família, para a família dele, para nossos filhos, né? Para os pais do Wagner, meus pais, para a gente tentar dar um conforto melhor, porque a gente não tinha antes. A gente não tinha um carro para ir fazer compra, a gente não tinha um carro para levar nossa família para ir no Ibirapuera, para ir no Sesc, a gente não tinha. Antigamente era muito difícil você ter uma vida melhor. Então o nosso objetivo foi esse, é ter melhorias pra gente, né? Mas que a gente realmente sofreu. Eu falo sofreu arduamente, porque arduamente. E o negócio que desculpa te cortar, Não, tá mas bem. a gente falou isso essa semana. E uma coisa que eu notei, você falou assim, que o empreendedorismo é para todo mundo, Sim. né? Sobre isso, eu discordo um pouco de você. Só um pouco. E eu vou te explicar por quê. Porque assim, lembra que a gente falou, pô, se todo mundo empreendesse, se todo mundo resolvesse, puta, amanhã eu vou abrir um negócio. Ia faltar muita coisa que a gente precisa, né? Mas só que a atitude empreendedora é empreender também. Quando você não tinha condição de botar dinheiro
para ter uma empresa, o que você fazia na Sky? Você tinha uma atitude empreendedora. Você descobriu uma brecha No sistema. no sistema, ou você trabalhava mais que o outro. E isso é empreender dentro de outro CNPJ, sabe? Eu sigo algumas pessoas que falam isso. Beleza, você não tem dinheiro ainda? Daí eu entro na parte que eu falei. Você pode empreender. E eu concordo que é para todo mundo, sim. Mas só que tem gente que ainda não pode. Tem gente que não tem estômago também para isso. Parece que tem uma barreira. É. Parece que, né, tem uma E não barreira. tem problema. Você pode trabalhar para outra pessoa. Mas só que se você tiver uma atitude empreendedora, eu sinto que dentro do seu trabalho você vai ser mais valorizado. Talvez você receba um pouco mais que o outro. E no caso até que... Pra mim, assim, estabilidade de emprego não existe, né? Você tá aqui hoje, amanhã o cara pode te mandar embora. Mas talvez, com uma atitude assim, talvez você fique um pouco mais pra trás da fila. Exatamente. Porque você manja tanto do processo e você é tão bom pra aquele lugar... Que eles não querem te soltar, Entendeu? nem Entendeu? paguem mais. É verdade. Interessante. A gente tem, nós estamos com um caso assim de um amigo em comum, né? Que o chefe está na mão dele e ele quer empreender, mas toda vez que ele fala que vai empreender, o chefe vai lá e aumenta o salário dele. Aí, ó, tá vendo? Mas, Amarra ele. mas assim, o cara é brabo num nível assim que, cara, ele podia estar muito bem de vida hoje. Fi. De tão bom que ele é. Mas assim, o chefe sabe que ele é tão bom e a gente sabe também que a gente fica assim, tipo... Mas o meu irmão falou uma coisa interessante, né? Que basta ele querer, né? O que você O quer? que ele quer. A gente deu várias ideias, vários insights, mas o que você quer para sua vida? Entendeu? Então, essa questão de empreender, O cara entrando na que nem mente eu falei, do cara. eu tentei várias coisas, cara, várias coisas, assim. E às vezes você tá tentando ali caladinho, tá ligado? E todo mundo te julgando. E às vezes você não pode falar, que nem eu falei com meu irmão, né? No caso, tipo, você só fala quando dá certo. E aí, quando dá certo, aí você fala, caramba, ainda bem que eu não desisti, né? E às vezes as pessoas, elas têm medo de arriscar, cara. Realmente é complicado, mas é possível. Então, mas assim, nem todo mundo está disposto a sentir dor. Empreendedor. De nome, Nem nem todo todo discutir mundo- com ele que de nome os caras manjam. Uma palavra, dor. Dor. Né? Sim. Sentiu já dor de dente? Já sentiu dor renal? Nossa, senti os dois já. Às vezes essas dores do empreendedor é maior do que esse tipo de dor que você já sentiu em relação à saúde. Legal. De você olhar para amanhã e falar verdade assim, mesmo. não tem nada para faturar. Quantos meses você ficou assim, tirar por labora? Quase um ano. Quem está disposto a fazer isso? Pagar um ano, né? Entendeu? Pagar do bolso Plantar um ano, pra colher só pra depois. colher quanto já? 7? Já estamos 7? 7. Pra colher 6. Quem está disposto a fazer isso? E colhendo, Quem está né? disposto a olhar assim e falou, pô, a equipe trabalhou, tem que pagar eles, né? Porque foi eles que giraram. E você? Nada. Vai lá. Então, assim, é um preço que você tem que estar disposto a pagar. O empreendedorismo tá aí, tá. Mas nem todos querem sentir dor. Nem todos querem pagar o preço para isso. Show, cara. E Sensacional. pra gente, infelizmente a gente tem que encerrar em breve. Pra gente terminar, eu só quero que vocês me falem uma coisa. Cara, acho que se eu falar disso vai dar muito mais tempo, mas qual hoje é o tamanho do negócio de vocês e qual é o futuro da Aqui Resolve? Então, por mais que nós temos, no caso, 6, 7 anos de empresa aberta, a gente tem remodelado algumas coisas, tem batido cabeça em algumas coisas, né? Uhum. Por exemplo, nós iniciamos lá atrás como limpeza, aí foi agregando manutenção, aí foi agregando até pintura, foi agregando tudo. E aí a gente recentemente, né, até na época da pandemia, a gente comprou uma outra empresa de higienização. A gente mudou a razão social, manteve o CNPJ, né, adquirimos todo tipo de maquinários e clientes que eles tinham
e nós temos a 01 e a 02, que a gente chama, né? Aqui resolve facilities, porque você envolve limpeza, manutenção, etc, né? E aqui resolve clean, que é centralizada especificamente na parte de higienização de estofados, né? Então nós temos essas duas empresas. E tinha também aqui Açaí. Nós temos 3 empresas. Aqui Açaí. Apareceu. Bom demais. Aqui Açaí. E aí a gente está remodelando para se tornar o grupo Aqui Resolve. Porque aí você vai agregando as empresas que fazem parte desse grupo ou até mesmo parceiros. Atualmente nós estamos num período de transição, de reformulação, né? Alguns serviços desceram e agora a gente está focalizando agora aí em segmento mais PJ. A gente está agora em breve fazer uma integração com a equipe, porque nós temos tido desperdício de material, né, de produto, mau manuseio de maquinário. Então tudo isso acarreta muito prejuízo. Então a gente está redirecionando novamente a rota. Alguns erros que a gente cometeu, que é natural do empreendedor, cometer erros. Se você está ali para isso. Claro. Para aprender, né, adquirir experiências. E a gente tomou algumas decisões aí que não deveria ter tomado, né, alguns prejuízos. E agora a gente está redirecionando a rota. Então hoje o nosso porte é um porte médio. Legal. Né? A gente consegue atender tanto o cliente PJ quanto o cliente PF, né? Entre os segmentos de higienização, que é onde a gente está centralizando mais os nossos esforços nesse momento. Mas a gente está nesse porte aí que a gente consegue atender uma certa demanda. E assim, no meu caso, né, sobre o futuro, talvez até virar um franchise, né? Pô, legal. Legal. Por que não? Aí você nem exato. Fica de o nosso olho, hein? professor, Shark Tank, né? o Leandro Senna, ele sempre fala sobre isso quando a gente vai lá. Cara, acho que vocês não entenderam o nome que vocês têm. Verdade. Entende? Poderoso. Legal, né? Entende? Então a gente tem que estruturar. Acho que a gente precisa trabalhar mais nesse ponto para a gente poder então ter um futuro mais promissor. Pô, com certeza eu vou ver vocês ainda muito grandes, cara, porque parabéns de verdade. Muito legal ver a história de vocês, toda a correria e continuando e com fé e força aí, resolvendo, né? Sempre. Show Verdade. de bola. Muito bom, obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente nesse dia especial para todos nós, né? Sim. E realmente é um exemplo, né? A perseverança, o segredo realmente do empreendedorismo é tentar até dar certo. Aí depois redirecionar a rota para dar mais certo ainda e colher mais frutos lá na frente. Sensacional. Muito obrigado. Beleza? Então a gente vai deixar aqui embaixo no vídeo. Vocês têm Insta, né? Sim. Deixar o Insta, @aqui resolve facilities. Chama os caras, meu. Chama os caras que os caras resolvem. Vocês Pode querem falar. falar a região de São Paulo que vocês Vocês atendem? atendem aonde? Como é que funciona? Essa parte ele fala, mas eu gostaria de finalizar a minha parte com uma frase. Investir no nós traz resultado para o eu. Uma frase de Flávio Augusto da Silva, o dono da WhatsApp, né? Sim. Sou fãzaço dele e a história dele é fantástica e essa frase ele citou em uma das partes que ele investiu no filho, onde teve as oportunidades de comprar o Orlando City. Ele fala isso lá nos podcasts dele. Então, investir no nós traz resultado para o eu. Quando nós investimos na nossa equipe, quando nós investimos nas pessoas que estão ao nosso redor, né, sem querer nada em troca, o resultado vem para você mesmo. Né? Então, como vocês estão investindo no nós, para vocês terem o resultado pessoal de vocês. Muito bom. Obrigado. Muito bom. É isso aí. Acho que não tem muito mais o que falar, mas só gratidão mesmo. Pessoal, segue lá, @BlackBelt podcast e aqui resolve facilities. E entre em contato com os caras no Instagram mesmo. Desculpa, a saideira. A região de São Paulo que vocês atendem? Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, praia, litoral. Opa, muito bom. Chamou, a gente resolve. Legal, Show. isso aí. Aqui resolve. Que resolve. Valeu, pessoal. Valeu! Um abraço, até a próxima. Obrigado, gente.